Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, Virgem. Chegamos a você. Esse vídeo é atemporal, tá? Então, hoje é dia 29 de maio de 23, mas se você chegou aqui em qualquer momento do tempo e espaço em que a gente vive, provavelmente tem algo pra você aqui. Então, eu espero que você goste. Pega um café, pega um chá, vamos prosear. A ideia do vídeo não necessariamente é mais sentir a energia e menos prever, né, e cravar algum acontecimento na sua vida. A ideia é que você possa ter um momento de reflexão, uma ajuda para tomar uma decisão, né? Às vezes a gente consegue. Nossa, a carta das contendas, das pequenas brigas tá saindo muito também, hein? Rei de copas também pedindo misericórdia, pedindo para estar atento aos sinais, à mediunidade, sabe? A gente tá negligenciando demais a grande sacerdotisa, nosso poder espiritual. A gente tá simplesmente alheio ao nosso poder espiritual. Vocês têm ideia em relação a isso, Virgem? Vocês têm sentido isso? Conta pra mim nos comentários, né? Como que tá a sua conexão espiritual? Você tá se sentindo muito desconectado? Né? Você tá conseguindo olhar a vida como sinais constantes para você, assim, recados do universo constantes? Muito cansaço também, muito 10 de espadas. Ó, o 7 de espadas, né? As pessoas. A gente não tá podendo mais confiar muito nas outras pessoas, sabe? Essa carta do 7 de espadas, ela traz a desconfiança, ela traz, tipo, as pessoas estão, sabe, querer tirar vantagem das outras pessoas. A gente. Eu sinto uma falta de conexão, não só espiritual, porque na verdade a desconexão espiritual. Não sei se é. O que é uma coisa. O que leva ao quê, tá? Fiquei confusa agora. Mas eu acho que a desconexão com as outras pessoas interfere na conexão espiritual. E a conexão espiritual, a desconexão espiritual também interfere na conexão com as outras pessoas. Porque sem um entendimento, né, espiritual da nossa essência divina, né? Da nossa. Sabe aquela frase? Nós somos espíritos vivendo experiências materiais e não o inverso. Sabe? Então, assim, a gente tá muito desconectado dessa verdade, né? Então, a gente tá muito apegado. Claro, pode ser por causa das dificuldades econômicas, né? Mas eu ainda acho que, assim, até agora não saiu o As de espadas, mas, assim, tem saído muito As de espadas também. E eu tenho visto o As de espada como um enfrentamento de batalha mental, sabe? A gente tá precisando começar a olhar para as nossas crenças, né? Buscar o nosso mestre interno para poder, e não o inverso, sabe? A gente tem que buscar o nosso mestre interno para poder resolver as contendas externas e não o oposto, né? A gente está muito motivado a resolver tudo que acontece na nossa vida, a lidar com a vida só com as referências que a gente tem externamente. Isso tá se, né? Eu tô gravando todos os vídeos, todos os signos aqui, e isso tá se construindo, sabe? Essa mensagem ela tá vindo, ela tá se construindo aqui na minha mente. Então, se você tá aqui no Virgem, mas se não fizer muito sentido, pula para outro vídeo, que pode ser que você esteja numa outra, sabe, uma locomotiva, né? Tem o motorzinho na frente, tem vários vagões. Pode ser que você esteja em outro vagão desse contexto todo que eu tô colocando aqui, né? E em cada vídeo eu fui falando coisas diferentes. Para alguns eu sugeri banho, acender vela, coisas assim, porque sabe, a gente tá exaurido. Essa carta saiu muitas vezes e essa carta é muito dura, é muito pesada. A gente tá exaurido mentalmente e a gente não consegue se libertar dos vícios que nos sugam, né? Eu não sei você, mas a gente tá numa dificuldade de desligar as telas, de ficar no silêncio, né? Essa semana eu tava ouvindo aquela professora Lucilena Galvão, que é maravilhosa, e ela tava falando que, porque ela deve estar beirando 60 anos, eu acho, né? E imagina, na infância dela, talvez não tivesse, tava começando a TV ainda, né, e tal, e ela falou, eu passava horas
olhando uma rachadura da parede da minha casa, né? E aí a minha diversão era ver como semana a semana, mês a mês, aquela rachadura ia aumentando um pouco, né? Qual que é a gente não consegue nem olhar para a lua, gente. A gente não presta atenção nem no céu mais, né? Se eu falar para você que hoje ficou nublado o dia inteiro, é capaz de você virar para mim e falar assim: "Ah, é? Nem saiu um solzinho, nem apareceu?" Porque você não percebeu. Por quê? Porque a gente tá tão conectado com tudo que nos distrai, né? E aí, as pequenas contendas também, às vezes não é. As pequenas briguinhas não é com o externo, é com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente quer fazer alguma. A gente quer estipular novas metas para nossa vida, só que aí a gente não tem tempo, né? Acho engraçado isso, não ter tempo. Só que no celular tem um lugar lá onde você vê quanto tempo você fica nas redes sociais, né? Você já cogitou a hipótese de ver quanto tempo por dia você fica nas redes sociais? Eu aposto que você vai se assustar. Aposto. Raras exceções não se assustam. Quando eu descobri isso, eu quase caí pra trás. Aí, inclusive, eu até coloquei um temporizador agora, que eu tenho um limite de tempo, né? Não fico mais do que, sei lá, 5 horas, acho que eu coloquei. Porque pensa, gente, 5 horas do dia, sabe? Então, e tem gente que fica muito mais, porque tem gente que fica no WhatsApp o dia todo, no Instagram o dia todo. Mas eu não tô aqui pra julgar, tá? A ideia é só fazer um retrato pra gente olhar, né, o quanto a gente, né, essa coisa da desconfiança, né, que eu falei da desconexão com as outras pessoas, eu trago isso muito pra gente, sabe? A gente não tá podendo confiar na gente mesmo. Por quê? Porque a nossa cabeça, como a gente tem muitos efeitos que nos distraem, a gente não tem mais memória, né? O quanto de gente que eu tenho ouvido falar que não tem memória, sabe? Então, assim, a gente precisa voltar para esse, né? Saiu a sacerdotisa e o rei de copas aqui juntinhos pedindo para que a gente volte a acreditar que a gente tem um poder espiritual maior do que isso aqui, ó, que a gente vê, que a gente lida, né? E acreditar nisso e reivindicar, sabe? Então, assim, é acordar de manhã. E aqui eu não tô falando de religião, não, sabe? É acordar de manhã e entregar o nosso dia pra vida, pro universo, sabe? Porque nós somos seres completos e capazes de usufruir das benesses aqui desse mundo. Só que tudo isso aqui que eu tô falando, entendeu? Essa falta de autoconexão, sabe? A gente precisa tomar as rédeas do nosso carro. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida de novo. E não ser. Por que tem tanta gente na internet que tá ficando milionário, gente? Sabe? Às vezes eu queria fazer um estudo de todos os infoprodutos que estão à venda. Qual que é o percentual de pessoas que assiste os vídeos, os cursos todos? Entendeu? Que põe em prática depois, né? Porque tem gente, assim, tem tanta gente comprando cursos de tanta coisa e não põe em prática. E eu confesso, assim, sendo muito sincera aqui, falando de irmã por irmã, porque eu tenho uma concentração grande de virgem, a energia de virgem, ela tá muito forte no meu mapa. Eu já fui muito essa pessoa também, tá? De consumir muita coisa e não colocar em prática, e de, sabe, de comprar muita coisa, gastar e não colocar em prática as coisas. Sabe? Aqui, né, o 10 de ouro que eu mostrei, ele fala muito de prosperidade material também, sabe? Só que o quanto a gente tá deixando ir pelo ralo, às vezes, uma prosperidade material, porque a gente consome discriminadamente as coisas, né? Por mais que você veja a sua vida de uma forma que ela esteja estabelecida, acredite, há mais a conquistar, tá? Há mais, há do outro lado do rio, tem mais vida, tem mais coisas a serem acessadas. Então a gente precisa ter a coragem de abrir mão de um status quo, sabe? De parar de se contentar com o que a gente tem na mão, de
ser capaz de abrir mão uma pseudo-estabilidade, sabe? E ousar e ter a coragem de tomar nas mãos o nosso fogo interno e nos reencontrar com a gente mesmo, tá? A carta dos amantes, ela tem aparecido bastante também, porque ela é uma carta que tá no signo de Libra e que fala do chakra cardíaco, e eu não tenho visto ela muito como relacionamento. Acho que dessa vez não vai ter nenhum vídeo falando, relacionamento à vista ou coisa nesse sentido. Porque ela não tá vindo com essa energia pra mim, de que, vai aparecer uma pessoa que vai ser o amor da sua vida. Na verdade, eu não tenho sentido isso muito em nenhuma energia, sabe? Em nenhuma tiragem, assim. Apesar de muitas pessoas quererem ouvir isso, sabe? Mas eu sinto que a gente tá num momento de se responsabilizar, de tomar... de entregar pro mundo que a gente veio entregar, sabe? A gente tem muita mania de só pedir, né? Eu não tô aqui, aqui, além da ilusão, sabe? A gente cria uma ilusão de que a gente é feliz tendo tal coisa, tal isso, tal aquilo, e sabe? A gente se ilude, gente. A gente se ilude de muitas coisas, né? A gente tá precisando voltar pro prático, pro simples, né? Que é muito um linguajar virginiano, sabe? De voltar a fazer o básico bem feito todos os dias. Quer frase mais virginiana do que essa? Fazer o básico bem feito todos os dias, né? Quem que pode se gabar e se orgulhar de fazer o básico bem feito todos os dias? São poucas pessoas. Garanto. O juízo. Essa carta, ela vibra no coronário, fala de chamado espiritual, fala de sinal, fala de responsabilidade. Coronário é casa 10, é missão de vida, entendeu? Essa carta, o julgamento, ele é como as trombetas do apocalipse, sabe? Tipo, olha, chegou a hora, deu, entendeu? Não dá mais pra ficar vivendo na ilusão, gente, achando que o mundo é um joguinho de marionetes, né? E que a gente não tem responsabilidade em relação a isso, sabe? A gente não pode, na verdade, se permitir ser as marionetes. E a gente está sendo, né? A gente está entrando nessa ilusão, né? Olha, tem uma borboleta no rosto, né? Essa parte amarela, é uma borboleta. Então, assim, se permitir... A borboleta, ela é uma lagarta, né? Nojenta, que ninguém quer chegar perto, que rasteja, sabe? Servil, né? Tá no chão. Só que aí chega um determinado momento que ela se transforma numa borboleta que voa e que encanta as pessoas. Então, sabe, eu acho que o julgamento, ele aparece aqui para nos chamar a isso, sabe? Inclusive, a gente tá numa lua crescente que agora ela já tá em Libra, mas ela foi uma lua crescente, ela é uma lua crescente em Virgem, que é o fazer, né? Que é parar de ficar no campo das ideias, no pensamento, no sonho, né? De que, que legal que seria. Não é seria. Agora é o momento, sabe? A hora é agora, sabe? O reencontro, eu acho que o fechamento aqui, a síntese do seu jogo é assim, é o reencontro consigo mesmo, sabe? É largar de mão, parar, sair dessa, encontrar com o seu mestre interno, sabe? E essa desconfiança que a gente vê fora, na verdade, é a da gente. A gente não confia na gente, sabe? Sabe aquela coisa, confio no meu taco? Eu acho que hoje em dia, quem fala isso, fala da boca pra fora, porque eu não sinto reverberar como verdade. Foi pra um lado árido, né? Bem virginiano mesmo, né? Foi para um lado bem árido aqui essa sua tiragem. Desculpa se o tom ficou meio pesado, mas eu acho que Virgem, dentre as missões dos signos, ele é o responsável por organizar as coisas, sabe? Então, muitas vezes, quem tem energia forte de Virgem é chamado à responsabilidade de ser exemplo. Então, eu acho que por isso que dentro da locomotiva toda das 12 tiragens, eu acho que por isso que ficou um papo sério aqui com você, Virgem. Eu faço leituras particulares e personalizadas, caso você queira uma coisa mais com um olhar só para você.
Eu trabalho com terapia alquímica também, eu também sou astróloga e sou psicanalista, então também sou uma terapeuta de ouvir. Apesar daqui eu ficar falando, feito uma doida, também pratico a escuta terapêutica para te ajudar a perceber nuances na sua fala que talvez você não esteja percebendo. Conte comigo, meu contato está na descrição do vídeo. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo.